Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos hoje um tiquinho tarde. Acharam que eu tinha desistido, né? Mas não. Eu hoje precisei fazer um exame. E aí a gente acabou atrasando. Eu ia fazer de lá mesmo do hospital, mas eu tinha que bater ponto, enfim, muitas coisas. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9 de 1 Crônicas. E a gente vai estar falando aí sobre alguns ministérios, né? Quando eu comecei, a gente conversou que a introdução desse livro vai falar que o autor muito provavelmente era Esdras, porque ele era um sacerdote e ele tinha muito conhecimento a respeito das coisas, e aqui ele vai falar com alguns detalhes, algumas especificidades dos cultos, né, que eles prestavam, enfim. E aí aqui nesse capítulo a gente começa a ver isso, a gente vê ali ele tratando algumas peculiaridades que a gente talvez não teve essas informações nos capítulos anteriores, enfim, em outros livros, né? Mas vamos orar e aí a gente vai discutindo a respeito. E hoje talvez eu fale alguma coisa que o Senhor colocou no meu coração, talvez não, vamos deixar o Espírito Santo conduzir. Amém. Pai, queremos te agradecer pelo dia de hoje, Pai, por mais um dia em sua presença, por tudo que já foi feito até aqui, pela vida de cada um, sabe, Deus, que é, que viveu tantas coisas até aqui, até eu mesma, sabe, Deus, cada exame que eu fiz, as pessoas que me atenderam, eu oro pela vida delas, pelo carinho que elas me trataram, pela habilidade que o Senhor colocou nas mãos delas, e elas fazem isso, sabe, Deus, de maneira tão preciosa, e servindo os homens e servindo a comunidade da maneira que eles podem atender da melhor forma, sabe, Deus, que cada um de nós possamos aprender com isso, sabe, Deus, a servir, a sermos os melhores naquilo que nós nos propomos a fazer. Em nome de Jesus, capacita-nos, unge a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos e os nossos olhos, para que possamos ver, que caiam-se as escamas, sabe, Deus, tudo aquilo que nos impede, Pai, de enxergar o que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Tem um cara lavando o carro aqui na minha frente. Bom dia, mãe. Seja bem-vinda. Então, bora. Capítulo 9, versículo 1 vai dizer: Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filhos de Judá, foi Utai, filho de Amiúde, neto de Omri. Entre os seus antepassados estavam Iri e Bani. Então aqui o autor então vai dar um parâmetro geral das pessoas. Ele vai começar dizendo o capítulo que as pessoas foram levadas exiladas, né, como prisioneiras ali para o cativo na Babilônia, para o cativeiro na Babilônia, mas depois eles puderam retornar. Isso a gente vai ver lá na frente, né? Neemias, enfim, tantos outros livros em que vai falar da retomada deles estarem voltando aí a morar nas suas cidades. E vai dizer que os primeiros que voltaram foram os levitas, os sacerdotes, os povos, alguns dos povos e os trabalhadores do templo. E alguns moradores também que era ali de Judá, de Benjamim, de Efraim, todos esses então voltaram e se estabeleceram ali em Jerusalém, né, que é o lugar ali
onde, enfim, os povos se reuniriam para adorar o Senhor. Então, o primeiro lugar a ser reabitável foi pelos povos israelitas, foi Jerusalém, e muitos voltaram para lá também, até mesmo para reconstruir o templo, mas isso a gente vai ver bem lá na frente. Bom, e aí vai falar que 690 famílias da tribo de Judá voltaram. E aí vai continuar no versículo 4. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Saul, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Asenuá. E Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, neto de Micre. Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Então aqui a gente vai continuar ouvindo sobre as genealogias e os povos que voltaram ali, 956 da família de Benjamim, da tribo de Benjamim. No versículo 10 vai dizer: moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Joiaribe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Uquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Assub, neto de Azricã e bisneto de Assabias. Ele era do grupo de famílias de Merari, Baquebacar, Eres e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre, bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Aze, neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netufa. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções: norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho, e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. Aqui então, gente, a gente vai ver que os guardas dos portões eram uma função muito importante, muito relevante, né? E aí, Davi e Samuel, na época, né, ainda deles, eles escolheram ali as famílias que deveriam guardar esses portões. E aqui vai dizer que haviam
que eles guardavam cada parte, norte, sul, leste, oeste. Cada portão tinha um guarda-chefe e que entre os parentes deles eles se revezavam de 7 em 7 dias, porque todos os dias tinha que ter alguém para guardar, tinha que ter alguém para, como é que se diz? Para estar ali abrindo também e para estar guardando o tesouro do templo. Isso me fala um pouco a respeito da gente estar guardando cada região, se a gente tiver ali como é que se diz? Uma pessoa responsável por guardar os seus portões, por guardar, sabe, muros, fala sobre proteções, esses portões, fala sobre essas proteções que a gente deve, né, sempre estar aí estabelecendo em redor da nossa cidade. A gente começa, né, na nossa casa, na nossa cidade, no meu condomínio. Você aí, você ora pelo seu condomínio, talvez, né? Muita gente mora em condomínio, eu moro em condomínio, sabe? A gente pedir anjos do Senhor guardando e a gente também ser essas pessoas responsáveis, sabe? No meu grupo, eu tenho um grupo do condomínio que, meu Deus do céu, o grupo difícil, meu pai. Mas sempre que eu posso, eu vou ali e eu dou o meu pitaco, eu dou, dou uma palavra em que aquilo lá pode melhorar, sabe? Que as pessoas podem, sabe? Às vezes elas estão reclamando tanto e eu coloco algo lá, sabe? As crianças lá, às vezes são tão criticadas duramente e às vezes eu vou lá e tipo falo, cara, graças a Deus, ó, por exemplo, lá no meu condomínio as crianças não podem fazer muitas coisas, não podem jogar bola porque bate nos carros, enfim. Aí beleza, aí os pais ficam doidos porque deixar a criança em casa é com certeza manter eles no celular, nas telas, né, gente? E aí a gente fica nessa briga de falar, não, cara, vamos deixar nossas crianças correr, brincar, ir lá. É lindo de se ver assim, quando, sabe, as crianças estão lá embaixo e elas se juntam e elas fazem brincadeira junto e às vezes é barulho sim, mas, pô, pelo amor de Deus, sabe, é melhor ter criança na rua brincando, tendo contato com outras crianças do que em casa. Então, muitas das vezes, a gente ser guardas dos nossos portões é isso, sabe, é a gente trazer princípios, trazer coisas que vão valer a pena e a gente, né, eu posso fazer isso no meu condomínio, eu posso fazer isso, né, dentro ali do meu lugar de governo, digamos assim. Mas tem gente que pode fazer muito mais pela nossa cidade, pelo nosso país. E é isso que a gente precisa ter em mente, assim, sabe? A gente ser esses guardas desses portões. E aí vai continuar no versículo 28 dizendo: os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados de outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salom, do grupo de famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música do templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados a seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Parando aqui rapidamente, que eu gostaria de comentar essa parte, é que aqui então a gente vê que existem dois grupos diferentes que eram responsáveis ali por cuidar da comida do templo, dos pães que deveriam ser oferecidos até mesmo a Deus, né, dos incensos, das especiarias, eles mesmos fabricavam e a gente vê eles sendo separados somente para fazer isso, sabe? Isso vai nos dizer sobre excelência, sabe? Sobre se especializar em algo. E aí vai falar depois sobre os músicos.
E eu achei muito interessante, e o Senhor essa semana, ele colocou algo no meu coração que eu falo, cara, isso é para ser falado diretamente com músico, com ministros de louvor, e não com, né, geralzão assim na nossa live. Mas, sei lá, de repente passa algum músico por aqui, algum ministro de louvor, algum levita, algum líder de louvor. E assim, tá certo que nesse tempo eles eram, aqui vai falar, algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres. Eles não tinham outros deveres, outras coisas a ser feita, além de cuidar dessa parte desses louvores, né, dessas músicas. Davi os havia separado especificamente para isso e eles se dedicavam àquilo. Mas hoje em dia, eu acho que nós, como ministros de, né, nossos grupos de louvores, eles podem fabricar, como é que se diz? Fazer, compor mais canções. Por quê? Porque eu vejo uma medida de cópia sem medida, né? Muitas cópias, as pessoas copiam muito, né, as canções de fora. Eu sempre pensei nisso, eu sempre pensei assim, cara, o que o povo de fora tem que a gente não tem? Por que que eles lá, eles estão tão... eles fazem músicas que tocam tanto e que marcam o mundo todo a ponto da gente começar a ficar só cantando as músicas deles, sabe? A ponto da gente só ministrar louvores até mesmo nos nossos cultos. Nós precisamos ter esse tempo com o Senhor, a gente precisa começar a contemplar a face de Deus, a gente precisa começar a nos direcionar e a ter isso em mentalidade, sabe? De que nós precisamos compor as nossas próprias canções, sabe? Nós Brasil, né, gente? Mas é assim, porque um pregador, um pastor, ele não fica copiando outros pastores, sabe? Uma pessoa que vai ministrar a palavra, ela não vai copiar, não vai... E um músico, um ministro de louvor, ele tem a mesma função. Então, a gente precisa ter esse tempo com o Senhor, ter essa, sabe? Eu quero ser um ministro de louvor. Por qual motivo? Porque eu sei que o Senhor me deu esse dom. Então, o Senhor com certeza vai colocar músicas abençoadas na sua boca. Deixa eu acabar, porque senão... E aí no versículo 35 vai finalizar dizendo: Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá, seu filho mais velho se chamava Abdom e os outros eram Zur, Quisbaal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quise, Quis foi pai de Saul, Saul foi pai de 4 filhos. Jonatas, Malquizu, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib-Baal e Merib-Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jairá e Jairá foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zine. Zine foi pai de Moza, Moza foi pai de Bineá, Bineá foi pai de Refaías, Refaías foi pai de Eleasa e Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos e Azricam, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Pronto, acabamos. Gente, beijo. Passamos um pouco do nosso horário. Deus abençoe. Boa quinta para vocês.